Oi, gente. Aí chegou então aí próximo questionamento, a próxima pergunta. E a pergunta que veio é: por que que eu voltei então para a igreja? Gente, essa resposta ela é muito óbvia. Eu já tinha falado já no primeiro vídeo que eu, senti uma necessidade muito grande assim de sentir mesmo, sabe, de mergulhar, na tranquilidade, na paz, naquilo que eu já conhecia de Deus, mas não foi uma coisa assim, nossa, olha só, tô com vontade, vou, não. Foi um processo assim muito doloroso, de muitas necessidades, até você chegar ao ponto de admitir, na verdade. E posso até dizer que esse vídeo é até continuação do vídeo anterior. Por quê que eu vou te falar isso? Porque, assim, eu ficava tentando. E eu tinha um caminho que eu sabia que eu tinha que tomar. Que é, a gente já conhece. Que é mais ou menos assim, a gente tem que ir lá aonde a gente caiu. Gente, esse cair, você vai entender ele de diversas formas. Não importa se eu não sei como que foi. De repente o seu cair tá aí só no seu coração, porque você já tá tendo uma raiz de sensações, de sentimentos que já estão tentando te afastar de um propósito, sabe? Que é as coisas de Deus, é você levar uma vida de santidade, levar uma vida de retidão. Então eu não sei qual que é, os teus sintomas aí. Porque esse cair necessariamente não é um pecado que escandaloso. A minha situação é totalmente diferente da sua, mas eu quero que você já comece a sondar o seu coração, né? Mas o que é importante a gente pensar? Eu não posso perder o raciocínio. Então, o que é importante a gente pensar? Que esse processo de volta, eu queria tudo menos o lugar que é da onde eu vim. Aí começa uma luta. Essa luta é terrível, gente. Por quê? Porque na verdade você não quer encarar aquelas pessoas que você tá mal com elas. Por qual razão você tá mal com elas? Porque você não tá bem. A gente fica com aquela sensação que a gente quer que as pessoas adivinhem o que você tá pensando, o que você tá sentindo, e não é assim, né? E no fundo, o que a gente quer? Ser amado. Tudo se resume nisso. Mas qual que foi a minha grande experiência? Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, peraí. Olha só que interessante. Aí eu comecei, vou numa igreja, vou em outra, vou numa igreja, vou em outra, vou numa igreja, vou em outra. Por quê? Porque eu não queria ir lá onde eu deveria ir e eu já tinha tido um sonho, gente. Tinha tido um sonho que eu compartilhei, inclusive, com a pessoa. Eu tinha tido um sonho que eu buscava ajuda de várias pessoas e as pessoas não queriam me ajudar. Só uma pessoa que me ajudava e essa pessoa não queria que me ajudasse. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus, na verdade, o que Ele está querendo fazer? Ele está querendo mostrar que a gente tem que fazer as coisas como Ele entende que é certo e que vai nos fazer bem. Porque qual que é a coisa melhor que pode existir? O centro da vontade de Deus nem sempre vai agradar a gente. Aí olha só que coisa mais maluca, que coisa mais louca. Eu procurei, já estava no processo de retornar. E aí eu fui em uma igreja, isso eu estava visitando várias. Afinal, Deus está em todo lugar, né? Nosso pensamento. Mas não é assim. Deus tem um caminho específico para cada um de nós, né? E Ele quer que a gente se submeta, porque Ele precisa que a gente aprenda. Gente, é igual um pai, e como eu sou mãe, é a mesma coisa. Eu tenho que estar sempre lembrando a forma com que eu penso em relação aos meus filhos, a forma com que eu vejo os meus filhos, é assim que Deus também me vê. Nem sempre a gente dá tudo para os nossos filhos e tem hora que a gente precisa fazer eles passarem por algumas coisas para eles darem valor, para eles poderem compreender. Deus não é diferente. E aí olha que louco. Aí eu fui em uma igreja pentecostal. E eu nunca entro, gente, nas igrejas assim julgando o ministério de louvor. Às vezes as pessoas
acham que eu entro já querendo reclamar, né, dos cantores. Eu não sou assim. Geralmente eu entro, eu já vou, eu tô indo para lá falando, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E eu tava indo para lá, quando eu cheguei, convidei uma amiga e nós fomos. E foi muito forte, porque a palavra, olha a palavra que veio e que foi a palavra que não teve boca, que me pegou assim de jeito. E foi muito forte, sabe, ao meu coração. Eu não tive escapatória. Que tá lá em Tiago 4. E eu tenho até marcado que diz assim: antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz as Escrituras, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu já entendi que o meu processo seria me humilhar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, não faleis mal uns dos outros. Enfim, essa foi a parte assim que falou demais comigo e ali abriu um turbilhão na minha mente, no meu coração. E de repente o pastor começou a falar assim: olha, você que precisa se reconciliar, você que está aqui precisa se reconciliar com Deus. Gente, não teve boca. Eu só dei uma olhadinha assim pra minha amiga, sabe? Mais ou menos assim, eu tô indo porque eu preciso. E fui mesmo. Fui, eu entendia. Por exemplo, eu poderia muito bem olhar só e falar assim: eu posso ficar aqui no meu lugar, no meu cantinho, e aqui eu já tô fazendo o meu compromisso com Deus, eu já tô. Mas não é isso. O que Deus anseia de nós? A atitude. A gente precisa realmente assim tomar atitudes. E essa atitude é uma atitude de rendição. É mais ou menos você dizer assim: Senhor, eu não consigo realmente, eu não consigo sozinha, eu realmente eu preciso. E foi isso. Quando foi no outro... Primeiro eu fui lá pra frente, tive ali o meu tempo. E eu sempre que eu vou, eu sempre penso assim: Deus, que essas pessoas saibam que eu pertenço ao Senhor. É uma coisa que eu... Então eu não queria ninguém orando em cima de mim para eu aceitar Cristo, não era isso. E realmente, aí a pessoa veio até mim, uma pessoa, eu tive que cruzar aquela igreja enorme. E eu já fui chorando e ali eu comecei a orar e veio uma senhora, colocou os braços dela em mim e ficou assim quietinha. E eu senti Deus assim, sabe? Mas aí o processo começou, aí eu entendi totalmente o texto. Outro dia estava eu ligando, 2 dias depois, o Espírito Santo me acordou mais ou menos assim: vamos lá? Que hoje começa o seu processo de lamentar e chorar, e se humilhar, e resista ao diabo que ele vai fugir. E às vezes você que está ouvindo essa palavra, talvez você está pensando: credo, precisa se humilhar. Para que se humilhar para as pessoas? Oh, meu querido, vou te falar que isso é a mesma sensação de você ter que olhar no olho de alguém e pedir um perdão. É você olhar no olho de alguém e falar assim: queridos, preciso de ajuda. Eu não consigo só, eu achei que eu conseguiria só. Meu coração estava assim cheio de maldade em relação a você, em relação a vocês, em relação à minha igreja. É isso que acontece. E as pessoas estão lá com o coração desejosos, assim, ansiosos em você pedir ajuda, mas você está ali resistindo. Então, talvez você está aí com seu coração endurecido por alguma coisa. Deus, olha, em nome de Jesus, sabe, não deixa essa raiz tomar conta do seu coração. Vai lá logo, resolve logo, porque eu vou te falar, se afastar é muito pior. Porque depois o caminho de volta é muito doloroso. As renúncias são muito dolorosas, sabe? Então, assim, isso é só o início do retorno.
E eu quero agradecer, né, as pessoas que têm feito perguntas e as mensagens, gente, que eu recebi. Eu fiquei impactada hoje de manhã. Eu vi assim como uma resposta de Deus, porque quando eu mandei o primeiro vídeo, nossa, eu me deu uma sensação muito ruim. E eu não imaginava quantas pessoas estavam com os mesmos pensamentos que os meus. Então, assim, posso te falar uma coisa? Tá muito difícil você caminhar aí do lado dos seus irmãos na igreja. Vou te falar, se você se afastar é pior. Ou então tá muito difícil, muito difícil você vencer o pecado. Vou te falar, procura ajuda. Tem alguém que vai se estender os braços para você. Ah, mas eu tenho falado com Deus. Lembra? Falei no vídeo anterior. Vertical. A gente busca a Deus, a gente se rende a Ele. Mas é horizontal, gente. Esse é o caminho da cruz, é morte mesmo. A gente precisa uns dos outros. Você precisa olhar no olho do seu pastor, de um líder, de alguém. Eu não confiava nas pessoas. Sempre amei meus pastores, sempre confiei nos meus pastores demais e louvo a Deus, né, pela vida deles, sabe? E pelo amor também. Mas chega uma hora, né, que, lembra? O filho pródigo foi. Ele teve que ir lá, viver experiências horrendas para ele poder conseguir voltar. Então, é isso, não passe por experiências difíceis. Eu vou tentar compartilhar o máximo que eu puder das coisas difíceis que eu vivi, mas não viva essa experiência, por favor. Se você estiver mal, quiser me mandar mensagem, compartilhar alguma coisa, eu queria deixar, né, o meu canal aberto. Eu tô lá no Insta, eu tenho o WhatsApp, eu por aqui mesmo pelo YouTube, mas conversa comigo, né? Eu vou tentar ajudar você, pelo menos te direcionar a como que você tem que fazer, porque olha, o primeiro processo é falar, abrir os seus lábios e falar, tá? Então não precisa viver essa experiência difícil para você passar por um processo de reconciliação, tá bom? Que Deus abençoe você e brigadão aí por você ter assistido esse vídeo. Beijo.